Aleluia. Que alegria muito grande estar aqui com o Senhor, com a igreja, e podermos pedir que o Senhor nos fale. Nós estamos aqui com um irmão muito querido, Willam e Eunice, irmãos, né? Levanta aí, Willam, que é Eunice, por favor. Tá vendo? Os irmãos nem sabiam que você estava aqui. Olha aí, que maravilha. Beleza, delícia estar com vocês, irmãos. Prazer muito grande. Também o Fonseca está aí. Levanta aí, Fonseca, para nós. E o Alexandre Itaboraí. O Fonseca é irmão querido aqui. Está ali com o Sérgio Franco, né, do Rio de Janeiro. Os irmãos aqui com o Ricardo. Aqui de muitos que há muito tempo andou aqui com o Irã, com a turma, né? É o Alexandre, aquele queridão lá de verde que levantou ali. Levanta aí, Alexandre, que o pessoal quer te ver. Então, ali com aquela turma que veio da Ocidental, o Bob, o Gledson, falei com o Gledson aqui agora, falei, Gledson, sabe quem está aí? O Alexandre, o Gledson, rapaz, é mesmo. E que legal, que delícia, né, queridos? Bom, falei com alguns também, que nos visitam, outros não consegui falar, mas é sempre um prazer enorme, né, estar com a igreja e estar com você que está aqui. O Senhor te trouxe, que maravilha. Glória a Deus, queridos, a gente quer compartilhar com os irmãos, obrigado, meu amado, um pouquinho sobre aquilo que já desde o mês passado o Senhor vem nos falando, que é sobre dons do Espírito, que é sobre a manifestação do Espírito em nós. Algo que precisamos por demais. Ai de nós, se não é a graça e o Espírito Santo nos conduzindo. Queria que os irmãos abrissem aí a Bíblia em 1 Coríntios 2. Ah, não, peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu... É isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 2. Nós lemos, passamos o material para o pessoal durante a semana ler. E agora a gente quer estar conversando um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 2, versículos de 9 a 16. Diz o seguinte, 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus.
Eu queria enfatizar 2 versículos. Nós vamos ler de novo o versículo 11. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bom, queridos, falando de poder, de dom do Espírito Santo, aqui há uma guerra. A verdadeira guerra, que é a guerra do homem natural e o homem espiritual. Para a gente falar sobre isso, a palavra fala que ninguém conhece as coisas do Espírito senão o Espírito de Deus, ninguém conhece as coisas do homem senão o próprio homem. Nós precisamos falar um pouquinho lá do Éden. O que aconteceu, os feitos para ser filhos, relacionássemos com Deus plenamente. Mas o inimigo conseguiu um intento terrível contra nós. Conseguiu que o homem, com o engano que ele lançou, comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E esse engano, essa mentira, fez com que nós perdêssemos essa qualidade de filhos de Deus e nos tornássemos criaturas. E isso trouxe uma complicação muito grande. Porque Deus não comunga com pecado. E aí Deus se recolheu. Como o Senhor falou, não coma desse fruto, que se você comer você vai morrer. O homem comeu e morreu. O seu espírito morreu. Essa comunicação que ele tinha com Deus cessou. E o homem começou a se enveredar por caminhos terríveis. Caminho da independência, caminho do seu próprio conselho, a sua própria pessoa. Porém, não mais com relacionamento com Deus. E aí o pecado foi entrando. E o pecado foi entrando, e o pecado foi entrando. E o ser humano se degradando. Deus passa a habitar numa tenda, porque ele não podia comungar com o pecado. Então o povo ficava de longe, e Deus numa tenda. E o homem caminha, Deus manda seus homens, para trazer o Evangelho. Ou para trazer, não o Evangelho, mas o caminho de volta. Como a humanidade poderia voltar para Deus. Moisés vem e outros homens vêm também. Mas não consegue fazer que o homem volte o relacionamento com Deus. Mas Deus, não desistindo do seu propósito, Ele resolve enviar seu Filho. E a grande diferença de todos os homens que vieram, homens tremendos, o homem de Deus era tão temido, queridos, um profeta, um homem de Deus era extremamente temido. Porque o poder de Deus se manifestava. Deus falou para Faraó que ia levantá-lo. Deus falou para Moisés que ia levantar Faraó, para que através desse homem, o mundo todo conhecesse a Deus. E através desse homem, o rei do Egito, todo mundo conheceu a Deus. Porque Deus endurecia o coração dele.
E ele resistia, e Deus usava Moisés poderosamente. Filho primogênito. E aí o rei do Egito manda que o povo saia. Porém, queridos, nessa tentativa de Deus de trazer o homem de volta, a gente conhece homens, Elias, Moisés já falou. Apareceram quando Jesus se transfigurou. Outros homens, Josué, José, Davi e tantos outros. Mas o homem continuava, a humanidade continuava distante de Deus. Até que Deus manda o seu filho. E a grande diferença do que Jesus trouxe para fazer com que a gente conseguisse caminhar com Deus foi o que ele falou para os discípulos: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu vou enviar o Espírito Santo. E ele, um outro consolador, ele vos ensinará a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, isso é tão tremendo. Eu falei que Deus foi para uma tenda, mas depois, quando Davi, um servo de Deus, foi levantado, Davi falou assim: puxa, eu moro num palácio. Davi era um rei. Eu moro num palácio e Deus mora numa tenda, eu vou fazer um templo para Deus. E fez. Não ele, porque tinha as mãos sujas de sangue. Deus falou assim: o seu filho vai fazer. E Salomão construiu o templo. E aí a presença de Deus saiu da tenda e foi para o templo. Mas Jesus fez de nós templo. Jesus, quando veio, queridos, Ele não nos chamou para a gente ir para o templo. Ele chamou para a gente ser templo. E a presença de Deus habita dentro de nós. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. O próprio Deus habitando em nós. O próprio Deus alcançando a gente. O próprio Deus gerando vida de dentro para fora. E aí, João 4, 23 e 24 diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Queridos, então, como eu estava dizendo, essa é a grande guerra. E que guerra é essa? Matar aquele velho homem que nasceu lá no Éden quando Adão e Eva comeram aquele fruto. Aquele ser humano terrível que começou a gerar e que a gente pensa que não é a gente, porque a gente pensa que a gente é muito bom, não é mesmo? Nós temos um conselho maravilhoso de nós. Já parou para pensar? Você sabia que você é o seu maior fã? Não tem nem sua mamãe é tão fã de você como você mesmo. A gente se acha, né, gente? Mas nós somos maus. Nós somos muito maus. Assim diz a palavra. E se nós tivermos coragem de olhar para nós e ver quem somos, nós vamos perceber que muitas vezes o nosso coração, ele dá uma volta. Mas o Senhor mandou o seu Espírito para consertar esse negócio. Abre a sua.
versículo 17. Efésios 4, 17. Presta atenção, que o que nós vamos ler fala de nós. Não vai falar de uma guerra espiritual. Aqui não vai falar sobre expulsar demônios, sobre curar. Não é essa guerra espiritual. É a verdadeira guerra espiritual. Depois nós vamos falar dessa outra, que são batalhas. Mas presta atenção no texto, que você vai ver como Deus está falando de uma mudança em nós. Não é fora de nós. Efésios capítulo 4, de 17 que eu falei, não foi? Portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, endurecidos de entendimentos e alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado em Cristo segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo,
a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A gente podia continuar, tem muito mais, mas até aqui está bom, nós já lemos bastante. E nós estamos vendo que Deus está buscando uma transformação em nós. Não é uma guerra contra as hostes espirituais, agora não, o Senhor está querendo, por quê, queridos? Porque nós que vimos o Senhor e dissemos para o Senhor, eu quero, nós morremos para a velha vida, para a velha natureza. Jesus veio nos resgatar, para ser novo homem, nova mulher nele. Então, queridos, nós precisamos compreender que a grande obra e a grande guerra está em nós. Ah, mas eu faço parte da igreja. Ah, mas eu estou no grupo caseiro. Ah, mas eu tenho discipulador. Ah, mas o pastor, quando eu preciso, eu vou estar lá. Mas, queridos, isso é bênção, mas é ferramenta para nos ajudar. Deus está nos chamando. Deus está querendo ter conosco. Deus está querendo muito mais que a gente participe de uma reunião como essa. Ele quer você. Ele quer a mim. Ele quer a nós. E o que Ele envia, nos dá graça para que a gente ande nesse novo caminho? Arrependimento, como os irmãos já bem sabem, larga o pecado, morre para esse mundo, nasce para Deus, e agora o Senhor vai te encher. Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Eu vou ler um texto primeiro em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Mas nós vamos, por isso que eu pedi para você abrir em Efésios, nós vamos ler Efésios 6, 12. 1 Coríntios, capítulo 4, fala, porque ainda que a gente anda na carne, né, Paulo que está falando, para destruir fortalezas e aniquilar sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir barreiras e anular sofismas, destruir fortalezas. Vamos agora ao texto de Efésios 6. Efésios 6, 12, diz o seguinte, eu vou ler do 10, vamos ler do 10. Efésios 6, 10 fala assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés para com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Então, o Senhor nos capacita com arma, querido, para viver essa vida.
Primeiro ele fala que as armas não são carnais. Então vamos ver que armas são essas. A gente conhece as armas dos soldados, né? Sei lá, bazuca, metralhadora, revólver, faca, fuzil, canhão, bomba. O que mais? Quais são as armas aí? Os militares aí. Hã? Taser. Como é gostoso, é uma delícia. Você cai durinho. É um teco e aquilo te trava, né? Faz uma compressão na sua musculatura e você cai. Eu já tomei, é uma delícia, gostoso pra caramba. Brincadeiras, rapaz. Tomei sim, mas não é gostoso não, é complicado. Você trava, dói um pouquinho, né? Mas é bom. O soldado precisa treinar, né? Se ele não treinar, se não acontecer em você, você não sabe como é que é, né? Bom, queridos, eu queria tirar, né, aí na Bíblia, talvez o título esteja assim, armadura de Deus. Eu queria tirar esse armadura e quero colocar só as armas. Para que nós saibamos que isso aqui é para ser operado em nós. Essas armas... Né, a gente, parece que na nossa cabeça é um negócio mais ou menos... O negócio é comigo. Então vamos ver as armas, que é esse texto aí que fala lá embaixo, né? Estais, pois, firmes, cingindo, é o 14, cingindo-os com a verdade. Olha só, o Senhor começa cingir para o soldado, principalmente daquela época, é uma cinta que ele usa para cingir os lombos. Né? Então, é uma cinta que pega tudo isso aqui e abraça, para que você possa guerrear, para que você possa golpear sem sentir. Se você tem tempo que não malha, sei lá, pega alguma coisa, uma enxada, uma vassoura, e começa, daqui a pouco você vai sentir os lombos. Já sentiu isso? Sabe, o pessoal que está com mais idade, assim como eu, né? Eu estou vendo muito jovem aqui balançar a cabeça, né? Mas aqueles que estão um pouquinho mais de idade, assim como eu, né? Eu não estou porque eu estou malhando, né? Estou correndo atrás. Mas mesmo assim eu sinto ainda, né? De vez em quando você vai fazer uma coisa, dá uma dorzinha nos lombos, né? Então cingir com a verdade, queridos. Nós estarmos seguros com a verdade. E, queridos, muitas vezes... A verdade ela é maravilhosa, porque ela liberta. Ela liberta. Então nós precisamos nos cingir com elas e sermos verdadeiros. Então pegue essa arma, queridos, a verdade, anda com ela, deixe ela te envolver, para de meias palavras, para de enganar, para de esconder, e começa a viver a verdade. Seja verdadeiro, trate sim, sim, não, não, olho no olho, olho no olho. Outra coisa, vestindo-vos com a couraça da justiça. A couraça da justiça é para embraçar o peito, né? Aquela couraça que segura pancada, lança, sei lá o quê. Justiça. Primeira arma que Deus está te dando, verdade. Se reveste disso. Segunda arma, justiça. Se reveste disso. A justiça não do homem, a justiça que vem de Deus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Eu não sei quanto de Bíblia você lê por dia. Mas como é que a gente vai agradar o Senhor se a gente não conhecer a palavra? Nós estamos em tempos de muito corre, queridos. Cuidado. Muitas vezes nosso trabalho não nos ajuda, nosso estudo não nos ajuda, a correria do dia não nos ajuda, e a gente não sobra tempo para buscar o Senhor. E se você não conhece a palavra, como é que você vai decidir?
Como é que nós vamos poder ter a sabedoria e a graça de falar, eu vou por aqui? Você já notou que na nossa caminhada nós temos vários caminhos? E você vai ter que escolher um. A gente, pastor, sofre pra caramba, porque às vezes o sujeito ou a sujeita chega para a gente, o que eu faço? Ah, mas sou eu que tenho que dizer? E a gente vai dar um conselho, mas você vai decidir. Você tem que tomar o rumo. E não é um conselho apenas do pastor. A palavra de Deus não fala um conselho, ela fala na multidão de conselhos. E como é que você vai discernir o que você está ouvindo se você não correu na palavra? É muito importante. Não só, tenho falado com os irmãos, que eles estão perto de mim, sabem, não só a catequese, viu, queridos? Não só a catequese, a palavra. Porque no dia a dia, a catequese não cobre tudo. E você precisa da palavra, do conhecimento de Deus, para que você fale, eu vou por aqui, e vou de boa, porque eu estou na vontade do Senhor. A grande dificuldade no discernimento, queridos, é discernir o quê? A vontade de Deus, ou a voz de Deus. E a palavra de Deus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Então, apesar da gente estar na igreja, nós temos que saber se nós somos ovelha. Que tipo de ovelha somos? Ovelhas do Senhor. E o Senhor, a igreja é só uma ajuda. O pastor é só uma ajuda. O discipulador é só uma ajuda. O grupo caseiro é só uma ajuda. O encontro da igreja é só uma ajuda. Mas você vai ter que correr. Amém, igreja? Você vai ter que correr, nós vamos ter que correr e nós queremos correr para o Senhor. Outra arma. Falei da justiça, né? Calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Conhecer o Evangelho. Foi essa que eu falei, né? Isso. Conhecer o Evangelho. Outra, embraçando o escudo da fé. A palavra de Deus diz que, ora, a fé é a convicção das coisas que não se veem. A convicção, você tem convicção das coisas que ainda não aconteceram, porque você tem fé. Fé em quê, queridos? Fé na fé? Não. Fé nas Escrituras, fé na palavra. Não coloca a sua fé na fé, sabe? Fé em qualquer coisa. Coloca a tua fé no Senhor. Coloca a tua fé nas Escrituras. A Bíblia fala assim, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, fé, ancorado na palavra de Deus, isso é muito importante. O alvo. Outra coisa, tomai o capacete da salvação. A salvação que Ele nos deu. Volto a falar de novo. Acho que foi a Sueli que falou sobre a religião. Que diz a religião é uma coisa complicada, porque ela parece que nos leva a Deus, mas não necessariamente. Porque o Senhor está nos chamando para um relacionamento. Não se esqueça que quem matou Jesus foram os religiosos. Por isso que eu estou falando que a religião é uma coisa complicada. Porque quando Deus nos chama para relacionar com Ele, queridos, nós vamos largar tudo para pegar na mão dEle.
para ser discípulo. Nós estamos abandonando a velha vida, a velha maneira. Então, queridos, a salvação, como diz a Bíblia, não vem de vós. Estou falando de religião, porque sabe o que religião nos ensina? Que os nossos feitos pagam a nossa salvação. Mas se os nossos feitos podem pagar a nossa salvação, eu pergunto, para que Jesus morreu? Se eu posso pagar a minha salvação com o que eu faço, eu sou tão bom assim? Jesus morreu à toa? É certo que não. Então, o que nós precisamos entender, essa salvação nos foi dada. Porque Ele morreu na cruz, para pagar aquele pecado que a gente falou lá do Éden. Ele morreu na cruz. Agora, queridos, como nós estamos aqui falando e como nós lemos naquele texto grandão lá que nós lemos, em Efésios 4, nós começamos a ver o tipo de vida que Deus quer. O tipo de vida que Deus quer. Como é que Ele quer que a gente ande? Então, presta atenção como Deus quer que a gente ande. Não um comportamento externo. Eu vou no culto, eu dou o dízimo, ou eu vou na missa, ou eu vou... Sabe? Não. Eu faço bem, eu não mato ninguém, eu não roubo, essas coisas padrão. Jesus não está falando em padrão. Jesus está te chamando para ser filho, para ser como Ele é. Para ser como Ele é. Então nós não podemos nos acomodar. Eu estou na igreja, muito legal. Mas Ele quer mais. Isso aqui, queridos, essas coisas que nós estamos lendo, paramos em salvação, palavra de Deus, a espada do Espírito, é outra arma. O capacete da salvação, a espada do Espírito, nós já falamos bastante sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito importante. Aí o Vanderlei gosta desse texto, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Maneja bem a espada. E manejar bem, queridos, é conhecer, crer e praticar. Só isso. Conhecer, crer e praticar. Orando sempre no Espírito. Queridos, essas coisas, essas armas, vamos ler de novo? Verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Queridos, ela traz um novo ambiente dentro de nós. A gente vivendo essas coisas, sabe o que acontece? A gente entra num caminho de santidade. Porque como os irmãos viram lá, o Senhor está falando o quê? Que a gente deve remover, lá em Efésios 4, não foi? Foi remover um monte de coisa, lembra? Que a gente leu? Remover um monte de coisa, então Deus quer te capacitar. Para o Espírito Santo, Jesus fala que o Espírito Santo vos ensinará a guardar, Ele vos dará a minha palavra. Ele vai ensinar vocês a guardar tudo o que eu tenho ensinado. Então o Espírito Santo ele vem com essa capacitação, com essa graça. Então essas armas que foram dadas aqui, queridos, pelo Senhor, e Ele está falando para a gente se revestir dela. Ele fala, se veste de novo, se veste de novo, se reveste, para que nós estejamos nessa tocada, para que a gente não se engane, eu estou na igreja, querido, sim, glória a Deus, estamos na igreja, mais do que estamos na igreja, somos igreja. E agora, essas coisas precisam crescer e fluir, e nos agraciar, e começar a mostrar para as pessoas. Sabe quando você converte? Os irmãos sabem, mas é sempre bom a gente se lembrar, porque a palavra fala que a gente pode esquecer o primeiro amor, né? O Senhor nos livre de esquecer o primeiro amor, temos sempre que estar lembrando. Mas, queridos, as pessoas que nos conhecem, elas vão testemunhar. Elas vão testemunhar porque elas estão vendo uma outra pessoa. Ela te conhece, ela sabe quem você é.
E aí quando ela vê a mudança, ela falando, puxa, cara, mas você era tão irado, você era tão reclamão, você era tão murmurento, você era brigão, você era egoísta, você não emprestava, você não queria estar junto, você não queria que tocasse nas suas coisas. Sabe aquelas coisas da gente? Eu era cheio dessas coisas. Falava muito palavrão, pensava mal dos outros. Aí o Senhor fala, Beto, chega. Agora, meu filho, é comigo. Vem cá que eu vou te ensinar. E o Senhor começa a nos ensinar. Então, queridos, a casa, já com essas primeiras armas, vai ficando limpa. E nós falamos sobre a guerra principal. Vamos falar um pouquinho sobre as batalhas. A palavra fala sobre, com relação aos dons, né? Procurar com zelo os melhores dons. Eu vou aqui falar um pouco mais, queridos, nessa questão mais prática, das manifestações do Espírito, porque os dons, cada um de nós precisa buscar. Quem aqui conhece o seu dom? Pelo menos um. Levanta a mão aí. Quem sabe qual é o seu dom? Amém. Não tem problema. Então, eu estou vendo que muitos não levantaram a mão, é preciso, a palavra fala, buscai com zelo os melhores dons. Então, o dom é uma coisa para se buscar. E quando você vai se enchendo do Senhor, quando você vai se enchendo da palavra, quando você vai começando a buscar a verdade, quando você vai tomando a vestimenta do capacete da salvação, quando você vai pegando a espada, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçando os pés com o evangelho da paz, sabe o que vai acontecendo? Você vai se santificando, e você vai deixando o mundo. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele começa a ventilar. Quando o batismo ali, Jesus fala, não é nenhum preconceito nem nada, só precisamos saber o que a palavra fala. Eu fui batizado quando criança, quando me converti, conheci o Senhor, descobri que aquele batismo não é conforme Jesus fala. Porque o batismo de criança, segundo a religião, diz que você vai ser batizado e você vai para o céu. É um batismo para você alcançar o céu e você já não é mais pagão. Mas o batismo que Jesus fala assim, arrependei-vos. E cada um seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, queridos, o primeiro passo para o batismo, por isso que eu falo, eu nem me lembro, eu era um bebê. Mas quando você se batiza em Cristo, arrependimento. De quê? De quem eu sou. De quem o Senhor está revelando para a gente. E não é só lá no batismo não, queridos, é todo dia. Por isso que a palavra está falando como é que a gente deve andar, é todo dia. Então, buscai, os que desejam dom, outra coisa que a palavra fala, buscai os dons, outra, vocês que querem dons, procurai buscar os dons para quê? Para a edificação da igreja. Isso é muito importante, queridos. O Wagner, mês passado, ele deu os livros de Coríntios, vocês lembram? Ele colocou 3 capítulos, 12, 13, 14, de 1 Coríntios. Esses capítulos, Paulo, ele está dando uma geral na igreja de Éfeso, de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de poder, cheia de unção, cheia de manifestação, mas cheia de problema. E se você ler com atenção aqueles textos, eu creio que os irmãos leram, vão ver que Paulo vem corrigindo. Quando eu faço o casamento, eu gosto muito daquele 1 Coríntios 13, mas para minha surpresa e para a vossa,
1 Coríntios 13 não está falando sobre casamento, não, queridos. Aquela palavra de amor ali não é sobre casamento, não, é sobre amor. E o tema, depois você dá uma lidinha, você vai lembrar de mim. Eu vou continuar falando em casamento de 1 Coríntios 13, porque fala sobre o amor. E é super importante para o casal entender isso. De confusão entre os dons. O bicho estava pegando. Um achando que era melhor, um achando que tinha mais, o outro se gabando em cima do outro e tal. Dá uma olhadinha em 1 Coríntios 13. Ele começa falando de dom, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Né? Ele começa falando sobre dom, se não tiver amor. Ainda que, não lembro aqui agora, mas ele começa com os aindas, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, serei como símbolo que retine. Posso dar meu corpo para ser queimado. Aí ele entra, porque o amor é isso, isso. Depois ele volta para quê? Não é para romance, não é para relacionamento, não. É para dom. Ele começa a falar, olha, tem profecia, tem língua, tem ciência, mas tudo isso passará. É incrível. Paulo está corrigindo a igreja. E se você lê com essa mente esses 3 capítulos de 1 Coríntios 12, 13 e 14, você vai ver que Paulo está dando uma geral, ele está corrigindo, porque a igreja está pisando na bola. Então, queridos, nosso fundamento é a palavra. Nós vamos ler um texto para falar. Então, eu falei que não ia falar de dom, vamos falar das manifestações. Um texto de Marcos 16, 17 e 18 diz assim. Meu tempo está indo, né? Mas então eu preciso concluir aqui. Marcos 16 fala assim: estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera lhes beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, eu falei que ia falar das manifestações, porque essas manifestações são comuns ao corpo. Todo corpo pode praticá-las. Os dons não. A palavra diz que os dons, o Espírito Santo concede o dom conforme lhe apraz para um fim proveitoso. Então, você tem um, você tem outro, você tem outro, você tem outro. Mas estas manifestações, vamos ler de novo? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pegarão em serpentes, né? Eu deixei o pegarão em serpentes. Pegarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, veja bem, queridos, queridas, né? Agora está com esse negócio de falar, se fala queridos, tem que falar queridas. Então, não tem problema não, a gente vai levando, né? Cuidado com o progressismo, hein? Cuidado. A gente estava cantando um louvor, né? O Coliseu não parou a igreja. Glória a Deus. Nada parou a igreja, mas louvado seja o nome do Senhor. A nossa vez está chegando. Glória a Deus. Jesus falou de grande perseguição. Ela está vindo. E a igreja não será parada. Porque nós estamos nos firmando e queremos nos firmar no Senhor. Precisamos entender, queridos, aqui não tem mágica. Se nós não firmarmos no Senhor, na hora do vamos ver, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, se liga, meu irmão, minha irmã, cuida. Cuida. Empenha a tua vida no Senhor. O mundo é cheio de brinquedinhos, os brinquedinhos são gostosinhos para a nossa carne gosta de brincar com o pecado. Então não dá mole não, irmão, irmã, não dá mole não. Segura na mão de Deus, pega essa palavra, dobra o teu joelho,
Faz o teu jejum. Faz a tua oração. Participa. A Dora faz um tempo de oração aqui, eu fico doido. Gente, onde é que está esse povo? Eu estou trabalhando. Tu não pode jejuar no teu trabalho não, querido? Não dá para jejuar lá não? No meu dava. Dava. 85, 86. Lá no Sebrae na 708 Norte. Dava para jejuar. Entrava numa sala lá, pedia licença para a moça que cuidava, entrava joelhinho dobrado no chão, Biblinha na mão e tome jejum. E aí o Espírito Santo, ele começa a querer estar perto de você, a querer que a coisa flua. Começa a colocar as coisas do Senhor na frente. Não é fácil. Tem um preço. Tem um preço, queridos. E o inimigo fica nos atraindo. Não deixa não, irmão. Não deixa não, irmã. São para todos. Toda a igreja pode participar. Basta que você creia e faça. Creia e faça. Então ele falou: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beber coisa mortífera não nos falar mal, imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então vamos para o primeiro: expelir demônio. Queridos, demônio se alimenta, presta atenção, demônio se alimenta de pecado. Demônio gosta de pecado. E aí, queridos, ele tenta um espaço. Não é fácil a entrada. Mas se as pessoas derem brecha, estão dando, o inimigo entra. É engraçado que nesses últimos tempos a gente vê pouca manifestação de demônio. Por quê? Por causa da postura da igreja. Porque se nós fizermos que a palavra, que o Senhor fala para a gente fazer, a gente vai ver, eu tenho visto. Se você está saindo na rua para pregar o Evangelho, você está com pessoas... Porque a palavra, não sei se você sabia, mas o mundo está cheio de gente, cheio de bicho, né, os bichos, mas também está cheio de demônio e está cheio de anjo. Aquele 1/3 dos demônios, que eram anjos, que se uniram a Lúcifer, foram lançados sobre a terra. Então, aqui tem demônio, queridos. Tem anjo. E tem demônio. E os demônios querem se apossar das pessoas. Mas a porta de entrada do mundo é o ventre materno. Então os demônios estão aqui ilegalmente. Entendeu o que eu quero dizer? Você, ser humano, está aqui legalmente. Você nasceu do ventre materno. Você foi parido, parida. Essa é a porta de entrada do mundo para estar aqui autenticamente. Os demônios foram lançados do céu sobre a terra. Então, queridos, outra coisa, o Senhor nos fez filhos de Deus, então nós temos autoridade. Então nós expulsamos demônio, não é porque nós somos bons, foi porque Jesus nos deu autoridade. E Jesus fala assim, presta atenção, igreja. Jesus fala assim: se eles não virem os sinais, eles não crerão. Está escrito, foi Jesus que disse, não fui eu. O mundo precisa ver os sinais. Assim como o homem de Deus no passado, que eu falei daqueles profetas, daqueles juízes, dos reis, de todos aqueles que vieram, e eram homens de Deus, as pessoas temiam. Você lembra de Naamã? O general lá, leproso, e a menininha de 10 anos fala assim: se você soubesse que lá no meu país tem um homem de Deus.
Imagina essa criança, 10 anos. O que essa menina viu, gente? Ela viu o poder de Deus. E ela chega para um general, talvez ela era uma empregada, uma escrava. Talvez ela nem pudesse falar com aquele homem, mas ela se atreveu. Se o Senhor visse o homem de dentro de você, Ele quer se manifestar. Ele quer achar outras pessoas que, como você, querem o Senhor. Mas nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender esse negócio. Deus está chamando gente, através da minha e da sua vida. Mas você precisa se entregar, e se entregar, e se entregar, e não parar de se entregar. Então Jesus nos deu autoridade. Então o que fazer, querido, na manifestação do demônio? Primeira coisa, a palavra de Deus. Deixa eu ler um texto aqui que está nessa folha, porque eu estou procurando. Hebreus 4,12 diz assim, deixa eu ver a hora. Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus, 12,13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, aptas para discernir os propósitos e pensamentos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, queridos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Que possa se esconder na sua presença. Tenho visto muitos demônios, sabe por quê? Que a gente vai pregar, a gente fala da palavra, e fala a palavra, e fala a palavra, e fala a palavra, e fala a palavra, e a palavra, e a palavra, e a palavra. Costumo dizer, não interessa o que eu penso, interessa o que Deus diz das coisas. Interessa o que Deus diz das coisas. Eu aprendi isso com um dos meus discipuladores, o Irã. Irã, quando a gente sentava, ou ele sentava qualquer pessoa, eu estava ali do lado, aquele discípulo que fica ali olhando, ele botava a Bíblia em cima da mesa. E quando ele abria aquela Bíblia, as coisas aconteciam. Eu aprendi com ele. Hoje, quando eu vou sentar, eu boto a minha Bíblia. E aí a gente conversa qualquer assunto. Mas a Bíblia será aberta. Porque o Senhor tem me dado a conhecer a palavra. Eu tenho futucado, eu tenho futucado, e eu tenho futucado essa palavra. E Ele vai dando graça. Faça o mesmo, queridos, eu sei que você está fazendo. Então, diante da palavra, há manifestação. Então, queridos, a gente deve amarrar os demônios. Por que amarramos o demônio? Talvez você já tenha visto isso por aí. Está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra diz, queridos, em Marcos 3,27, diz assim, ninguém entra na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro manietá-lo, amarrá-lo. Então, queridos, nós estamos falando de forças espirituais. A palavra diz que Jesus, enquanto estava na terra, era menor em força e em poder do que os anjos. Imagina nós, se Jesus era menor em força porque ele estava na condição humana, imagina nós. Nós estamos falando de espíritos que não perderam o poder. Deus não tirou todos, se tirou algum, mas não tirou todo. Então, são seres invisíveis, poderosos, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, amarrar os demônios. Não entrevistar, porque o bicho é mentiroso. O fogo, descobri uma coisa legal. A palavra fala assim, que Deus faz de seus anjos ventos, dos seus ministros labareda de fogo. Queridos, o fogo é uma coisa que eu tenho descoberto que traz tormento. A Bíblia diz, né, que no inferno o verme não morre e a chama não apaga. Por que eu estou falando que traz tormento? Porque tem 2 textos que falam uma coisa interessante. Jesus, quando chegou, o endemoniado gadareno falou assim, por que tu vem aqui nos atormentar? Antes do tempo. Não foi isso que Jesus falou, que o gadareno falou para Jesus?
Por quê, queridos? Jesus só tinha chegado, ó, a presença santa, o santo chegou. Qual de vocês me acusa de pecado? E o outro texto, deixa eu lembrar aqui do outro texto. Lázaro. Lembra de Lázaro? E o rico estava lá no céu e falou: pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo em água, não é na saliva não, em água, e vi refrescar a minha boca, porque eu estou atormentado. A gente vê o efeito. Eu costumo contar para os irmãos, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, quem aqui nunca expulsou o demônio? Levanta a mão aí, nunca expulsou um demônio? Amém. Poucas mãos se levantaram, mas eu acredito que mais gente nunca expulsou um demônio. Desculpa essa franqueza, queridos. Porque hoje em dia os demônios quase não se vê. Você concorda comigo? Quase não se vê. Você roda por aí, gente, tinha congregação que, quando o povo começava a orar, os demônios se manifestavam. Hoje em dia, quase não vê. Não sei vocês, talvez eu esteja andando no lugar errado, né? Mas assim, queridos, qual a autoridade que Jesus te deu? Eu falo da primeira vez porque assim, a gente não tinha experiência, mas nós só fomos com a palavra, e ela é suficiente. Os demônios saíram, foram amarrados, e você começa a ter uma experiência interessante. Está amarrado em nome de Jesus, ele se trava, ou aqui, ele perde o poder de tração, ele fica parado. E você vai descobrindo coisas que você, em nome de Jesus, funciona. E você vai tendo a sua primeira experiência. Então não tema, creia. Esses sinais não é podem acompanhar, talvez acompanhem, vão acompanhar. Queridos, a sua fé é uma coisa fundamental. Se você for assim, eu não sei se vai sair, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Não. Quem mandou? Jesus. Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto. Então, queridos, vai. Porque aquele que te chamou, ele vai te capacitar. Você só precisa ser discípulo. Se você ainda não teve um compromisso com Deus, ainda não se arrependeu para a velha vida, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não foi batizado em Cristo, e agora faz parte da igreja, não da religião, mas da igreja, um povo que anda para o Senhor. Um povo comprometido. Um povo que está dando a vida por Cristo. É para esses. E aí, queridos, uma outra coisa, depois do inimigo saiu, proclama o Evangelho. Porque se o Evangelho do reino não entrar, o inimigo pode voltar, ou até pode não voltar, mas não adianta. É importante que o Evangelho seja pregado, que essa pessoa conheça o Senhor, que essa pessoa seja liberta, não só dos demônios, seja liberta dela mesma. Nosso problema somos nós, queridos. A gente vai ver cada coisa esquisita, que precisa sair. Falarão novas línguas. Vou rapidinho aqui, tá, queridos? É a manifestação mais comum, o falar em línguas. Quem fala a língua, fala a Deus. Quem fala em língua, edifica a si mesmo. E quem fala em língua, a palavra exorta para que você ore para que possa interpretar. Porque sem interpretação, como que a gente vai compreender? E com a interpretação, tem o mesmo peso de profecia. O povo entende e todos somos edificados. Então a língua sem interpretação, ela é menor do que a profecia. Então a gente deve orar para que haja interpretação. Um dia uma jovem aqui procurou Beto.
Eu entendi tudo que o fulano tinha um irmão orando em línguas, e ela entendeu tudo. Eu falei, glória a Deus. Continua desenvolvendo esse dom aí, continua buscando para que o Espírito fale mais, para que o dom cresça mais. Vou correr, irmãos, me perdoe que o tempo já foi. Pegarão em serpentes. Paulo foi literal, né? Uma víbora mordeu a mão, esperaram que ele ia morrer, ele não morreu, o nome do Senhor foi glorificado. Mas, queridos, tem um outro tipo de víbora. Primeiro eu vou falar de crises, né? Crises. Na rua, todo tipo de gente. São relacionamentos que nos trazem muita dificuldade, porque nós precisamos mudar para que esses relacionamentos melhorem. Não é o outro que precisa mudar, quem precisa mudar sou eu, que sou discípulo, viu, querido? Não é o outro lá não, sou eu. Para o meu relacionamento, qualquer pessoa mudar, eu tenho que mudar. Agora, essas pegarão em serpentes, tem situações, né, com ação clara do diabo. Intriga, gritaria, discórdia, confusão, celeuma. Já notou que nos nossos relacionamentos tem muito problema disso? Tem muito problema disso. Muitas vezes não é a pessoa, é o inimigo. E a gente fica brigando com uma pessoa, a palavra diz o quê? A vossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A gente briga com as pessoas, mas o inimigo está ali. Jesus nos deu um exemplo disso. Pedro falou, isso não te acontecerá, Jesus tenha misericórdia de ti. Jesus repreendeu o inimigo. Não era Pedro falando, mas o inimigo estava falando na boca dele. Assim também é com esses problemas que a gente tem. Uma vez eu estava em casa discutindo com um irmão meu, discutindo não, eu tentando a paz e ele brigando, e eu, cara, calma, vamos conversar, cara, vamos conversar. E ele, não, porque isso, porque aquilo, não sei o que. Meu que ele estava falando. Eu falei, ai Jesus, eu não sei vocês. Me estremece. Isso precisa mexer com a gente, queridos. A presença do Senhor precisa mexer com você. Querido, Deus não está esperando uma rezinha, Deus não está esperando uma palavrinha bonita, Deus está esperando você. E a presença de Deus, ela precisa mexer com a gente. Eu fiquei impactado. E eu parei de brigar com as pessoas. Quando o bicho está pegando, procuro me calar. E é claro, né, queridos, a gente não quer ser indelicado, mas muitas vezes, quando você identifica que não é a pessoa, é o inimigo, você amarra em nome de Jesus, ou repreende em nome de Jesus. Depois você me conta. Uma vez, Miriam não querendo mais ir na casa da minha mãe, e ela falou, Beto, não quero mais na casa da sua mãe, tinha umas cunhadas minhas que pegavam no pé dela. Eu falei, poxa, como é que a gente não vai lá? Não vai dar, né? Eu falei, vamos orar. E a gente começou a ir para a casa da minha mãe orando. E o que aconteceu? Minha cunhada parou de pegar no pé da minha esposa. Parou. Porque a vossa luta não é contra carne nem sangue. Para de brigar com gente. Começa a orar, começa a repreender, começa a... Essas manifestações são para todos, não são para alguns, são para todos. Tocarão nos enfermos, beberão coisas mortíferas, e não lhes fará mal. Aqui é milagre, né, queridos? É milagre. Talvez os irmãos também conheçam, porque os irmãos conhecem, mas pessoas que já beberam coisas mortíferas e não lhes fez mal, porque o Senhor guardou.
Eu conheço pessoas que ressuscitou dentre os mortos. Conheço um caso, que quando a pessoa mostrou a certidão de óbito, o médico, quando falaram que essa pessoa estava viva, o médico falou, como é que é? Ele tinha feito a certidão de óbito da pessoa. Ele tinha feito. E quando falaram para ele que a pessoa estava viva, que ele viu a pessoa, ele falou assim, eu quero esse Jesus. Morta, e aquela pessoa estava viva. Engraçado que eu falando com uma pessoa, uma irmã, essa semana, eu nem falei sobre isso, e ela falou assim, não, eu conheço uma pessoa, lá na igreja tem uma mulher que tem 3 certidão de óbito. Eu falei, oh, glória a Deus. 3 certidão de óbito, o poder de Deus. Querido, isso parece brincadeira, mas não é. Não é. Não é brincadeira. Esse menino que eu vi Deus ressuscitando, esse menino ficou debaixo d'água uns 15, 20 minutos, querido. A gente orando. A gente orando. Orando, 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 orando. Já tinha tirado, o irmão lá tinha feito os procedimentos, nada. E a gente orando, Senhor, tem misericórdia. Tinha sido dada uma palavra para as crianças naquele dia, que Deus ouve a oração das crianças. As crianças, foi tão tremendo, que quando vieram trazer a notícia, esse menino e acordou assustado. E a gente, oh Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. O irmão, que o filho era coleguinha do filho dele, pegou essa criança e foi para o médico. Que não foi a pior parte. A pior parte é devolver essa criança na casa dos pais, porque você não pode chegar lá e só entregar a criança, você tem que falar o que aconteceu. Foi no médico, o médico constatou, realmente, afogamento, esse tanto de tempo que ele ficou debaixo d'água, há um milagre, porque a medicina, os médicos podem atestar, que há sinais de afogamento, existem traços no corpo que ficam, esse trincamento de maxilar, tem um monte de coisa aí. Esse menino, Cris, nem com medo de água ele ficou. Ele tinha 7, 8 anos. Quando o irmão levou no médico, tudo bem, graças a Deus, tal, vamos levar. Agora o irmão foi com o menino para entregar para o pai, chegou todo constrangido e falou assim, queria contar uma coisa para o senhor. Aconteceu uma coisa lá hoje no encontro, lá que a gente reunia numa chácara, tinha piscina. Então, na hora do almoço, as crianças... E ali ele desceu. Quando ele desceu, ele ficou. Desmaiou. Saíram da piscina e vieram correr para avisar. E a gente foi lá, correu, pegou o menino, tirou da piscina e ficou lá. E contando, e o pai ouvindo, o pai era um pastor da Assembleia de Deus, o pai ouvindo, e ele falando, todo constrangido, porque o seu filho aconteceu isso, ele foi para a piscina e tal, e afogou, e aí nós tiramos, e oramos, e fomos para o médico, e tal, e o cara olhando para a cara dele. E aí, agora estou aqui, quero pedir desculpa ao senhor. O pai do menino falou assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu sei o que o senhor está passando. Eu sou pastor, e um dia um jovem caiu morto. Nós estávamos numa vigília, caiu morto de noite, e Deus só levantou esse jovem 6 horas da manhã, quando a vigília acabou. O pai começou a consolar o irmão. Eu falei, glória a Deus. Esse nosso Deus é tremendo, queridos. Esse nosso Deus é tremendo. Ele sabe de todas as coisas, Ele opera todas as coisas, e Ele nos capacita. Mas de todas essas coisas que nós estamos falando, a maior guerra é aquela da vida. A maior guerra é a entrega e a permanecer no Senhor. A maior guerra. A gente acha que não tem que correr. A gente acha que a gente pode ficar de qualquer jeito. E não tem. O Senhor espera uma justa cooperação de cada um. E eu não estou falando que você não está tendo essa cooperação. Eu creio que você está correndo. E corra mesmo, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor quer fluir e alcançar outros como Ele nos alcançou. Não se engane. As pessoas estão morrendo.
Vamos tomar posse.